Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento de semana que vem, olha só, a primeira vez que eu tô falando essa frase, que é o filme American Fiction. Convidado a tirar umas férias, o professor e escritor Thelonious Monk Ellison se encontra com a carreira estagnada por conta de seus livros não serem considerados negros o suficiente. Indignado com o mercado literário, o autor resolve escrever um livro sátiro sob pseudônimo com o objetivo de expor as hipocrisias do mundo literário. O filme tem direção e roteiro assinados por Cord Jefferson, sendo essa a sua estreia na direção. Inclusive, dentro dos indicados de melhor filme, a gente não só tem o diretor aqui de American Fiction, mas a gente também tem a Celine Song pelo filme Vidas Passadas, então é realmente muito legal você ver diretores que estão na sua estreia na direção aqui indicados à categoria de melhor filme, e também é algo pra gente ficar de olho ali para os próximos trabalhos desses diretores. E o filme tem como base um livro chamado Eraser, escrito por Percival Everett, e aqui ele traz diversas camadas. E aqui eu sinto que o filme traz não só uma sátira muito bem feita, com críticas extremamente atuais e ao mesmo tempo muito engraçadas, como ele também traz várias metalinguagens, algo que eu gosto bastante. Inclusive, eu acho que eu já falei disso por aqui quando eu falei sobre os filmes do Pânico, que é uma das coisas que eu mais gosto dentro ali da saga, é realmente a metalinguagem dentro deles. E também ele nada mais é do que um filme sobre a vida, sobre a família, enfim, que traz uma leveza e torna ele um filme extremamente divertido. E essa terceira face do filme me lembrou bastante alguns dos outros filmes do Alexander Payne, que também está indicado a melhor filme pelo filme The Holdovers, inclusive esse foi um dos filmes que me lembrou bastante, mas principalmente me lembrou muito o filme Sideways, que é outro filme do diretor que também, assim como aqui em American Fiction, traz um personagem que se encontra extremamente frustrado com a sua vida, e eu acho que esse tom, assim, de dramédia e também ao mesmo tempo ser um filme leve, né, porque tanto Sideways quanto American Fiction é um filme um pouquinho mais leve, eu acho que me trouxe essa lembrança, assim, um do outro. O filme busca satirizar, principalmente dentro do mercado literário, mas eu acho que isso é uma coisa que dentro do filme se aplica também para filmes, para séries, enfim, para programas de televisão, em como diversos autores negros meio que são obrigados a sempre escreverem sobre as mesmas temáticas, geralmente sendo temáticas mais sofridas, digamos assim. Narrativas essas que são bem recebidas principalmente pelo público branco e que também são recomendadas pelas editoras, meio que restringindo o sucesso de diversos autores negros aqui dentro do filme a realmente somente um estilo de temática, um estilo de narrativa. Algo que é contestado pelo protagonista desde o início do filme, sempre tentando mudar justamente porque ele gosta de escrever sobre outras coisas e muitas vezes seus livros não têm tanto sucesso e às vezes são categorizados de uma forma que não é correta simplesmente pelo fato dele ser negro. Eu acho que esse filme traz uma crítica ainda mais atual, principalmente quando a gente analisa os últimos vencedores do Oscar, né? A premiação do Oscar foi e ainda é uma premiação com pouca diversidade, seja ali nos indicados ou até mesmo nos votantes mesmo, uma coisa que eles estão tentando mudar já e já teve diversas campanhas e que pegou realmente força ali lá por 2015 e 2016. Mas é uma coisa que a gente vê nos últimos vencedores, que tem essa diversidade, digamos assim, mas que ao mesmo tempo também trazem essas narrativas mais sofridas, como o próprio 12 anos de escravidão, que foi um dos vencedores, né? E meio que a gente analisa que nenhum daqueles vencedores do Oscar sai tanto ali daquilo que o protagonista, o Monk, tá criticando. Inclusive, uma curiosidade sobre esse filme é que ele é o primeiro filme indicado ao Oscar de melhor filme a ter a expressão Oscar bait dentro do filme, né? A ser citada essa expressão, que seria um filme que é fácil de agradar, né? Principalmente os votantes ali do Oscar e, por consequência, os espectadores brancos. Assim como os livros escolhidos pelas editoras dentro ali do filme. Mas apesar disso, né, e apesar da gente acompanhar o filme da perspectiva do Monk, o roteiro dele não tá preocupado em ditar o que é certo e o que é errado, meio que deixando livre para que o espectador tire suas próprias conclusões. Por um lado, a crítica do Monk é válida, mas ao mesmo tempo o protagonista vem de um lugar de muito privilégio e afastado desse tipo de narrativa que ele tanto critica. Então, apesar daquilo não ser verdadeiro e, enfim, ser uma coisa que, para ele, deixa ele restrito a uma narrativa só, enfim, né, toda essa coisa, ao mesmo tempo é uma realidade para muitas pessoas, né, e a gente tem isso dentro do filme em alguns momentos quando ele discute com outras pessoas, principalmente em uma cena em particular que ele discute com outra autora que também fala sobre
essas coisas, né? E a gente vê que, apesar daquilo ser separado ali da vida dele, ainda é uma coisa que é realidade, né? Ainda é uma narrativa que muitas pessoas vão se identificar, ainda é uma realidade vivida por muitos. E aqui, pra mim, vai a coisa mais legal. Apesar dele trazer essa sátira que é extremamente bem desenvolvida, com uma crítica muito válida e que é muito bem colocada dentro do filme, eu sinto que o coração e a parte mais legal do filme é realmente acompanhar a vida e a família e realmente as relações ali que o Monk tem, as brigas que ele tem com o resto da família dele. Onde a gente passa por momentos simples, mas também ao mesmo tempo muito humanos e universais, tocando em assuntos como identidade, sexualidade e os próprios relacionamentos familiares. Aqui o Monk lida com a sua família, que assim como ele, tá passando por diversos problemas, né? O próprio protagonista, que tá ali frustrado, tanto com a sua carreira como professor, mas principalmente com a sua carreira como escritor. A gente tem a irmã dele que tá passando por um divórcio, a mãe que tá desenvolvendo sintomas de Alzheimer, e o irmão dele que é simplesmente muito caótico, mas ainda assim a gente sente uma união e um sentimento de família dentro ali daqueles personagens ali, daquela relação entre eles. O que de certa forma deixa o filme muito mais gostoso de assistir e também dá aquele gostinho de quero mais, assim. Eu sinto que eu facilmente assistiria mais 1 hora ali daquela família interagindo entre si, de diversos problemas familiares surgindo. E o irmão do Monk, o Cliff, interpretado pelo Sterling K. Brown, é simplesmente o personagem mais caótico, ele sempre tá fazendo alguma coisa, sempre tá provocando o protagonista. É um personagem que ele tem muitas camadas, porque ao mesmo tempo que ele é completamente responsável, a gente consegue ver que ele tem diversos traumas de família guardados dentro dele, e toda vez que ele aparecia em tela, eu queria que ele ficasse por mais tempo, eu senti falta dele em alguns momentos, eu queria ver mais dele, eu assistiria facilmente um filme solo com aquele personagem, porque ele é tão carismático e ao mesmo tempo tão divertido de se assistir, enfim, uma performance simplesmente maravilhosa do Sterling K. Brown. Eu acho que é realmente um dos personagens mais divertidos dentro do filme, porque ele é do jeito que ele é, e é isso aí, e ele não tem tanta a responsabilidade que o personagem do Monk meio que sente de sempre querer estar certo. Não, aquele personagem ele só tá tentando viver e tentando lidar com as coisas, e ele é caótico mesmo, e ele faz coisas que o resto da família não aprova, mas acontece. E o ator foi indicado à categoria de melhor ator coadjuvante. Eu não acho que ele tem tantas chances de vencer, eu acho que essa categoria tá bem... não sei se talvez decidida com o Robert Downey Jr., mas eu falaria que tá ainda entre o Robert Downey Jr. e o Ryan Gosling, mas ainda assim é muito legal que ele tenha recebido essa indicação, porque de fato foi uma performance muito massa, assim, enquanto eu tava assistindo o filme eu esqueci que ele tinha sido indicado, e eu tava pensando assim comigo, nossa, será que ele foi? Porque ele de fato merece. Sabe quando você assiste um filme e você fala, nossa, eu indicaria esse cara pro Oscar? Foi meio que isso, assim, e daí ele foi indicado, eu fiquei com um quentinho no coração. E isso foi uma coisa que eu mais gostei dentro do filme, que foi justamente os personagens. Todos eles são extremamente interessantes, muito fáceis de gostar, de simpatizar e até mesmo de se identificar. Todos os personagens são extremamente humanos e por conta disso a gente fica preso dentro daquela trama com extrema facilidade, porque a gente quer ver mais da vida daquelas pessoas. Eu assistiria mais 3 horas, assim, daquela família com uma facilidade absurda, justamente porque tava tão levinho, assim, assistindo as coisas, porque, lógico, é um drama familiar, mas ao mesmo tempo tava uma sensação ali de família, um negócio tão bom de se acompanhar, você termina o filme até de certa forma otimista, digamos assim. O roteiro do filme é construído de uma maneira em que o único protagonista é o personagem do Monk, e todas as outras performances meio que ajudam a elevar a performance do Jeffrey Wright, que, enfim, tá muito bem no filme, eu já vou falar sobre isso, mas ainda assim, os outros personagens todos conseguem ser extremamente queridos e ao mesmo tempo conseguem deixar a sua marca dentro do filme. Mas realmente o grande destaque dentro do filme é a performance do Jeffrey Wright, que aqui dá vida a um professor e um autor, né, extremamente inconformado, que tenta desesperadamente provar o seu ponto. E apesar da gente assistir o filme da perspectiva do personagem, então muitas vezes a gente acaba ficando do lado dele por conta disso, ele não é um personagem livre de erros, e ele comete muitos erros, principalmente quando tem a ver ali com a sua família em diversos momentos, passando do ponto pra tentar provar que ele estava certo.
Ele não é um personagem exagerado, ele é um personagem bem contido, de certa forma até mais introvertido, enfim, mas que ainda assim consegue trazer grandes momentos cômicos pra dentro do filme. Por fim, American Fiction é um filme até que bem corajoso, principalmente por ter alfinetado o próprio Oscar. Mas ainda assim, eu acho que o filme conquista os espectadores com uma simples dramédia familiar que realmente consegue fazer você gostar dos personagens por conta deles serem extremamente humanos e se interessar ali por toda aquela família e todas aquelas relações. O filme foi indicado a 5 estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante e melhor trilha sonora. Inclusive a trilha sonora ajuda a dar esse aspecto de leveza do filme, porque ela traz uns jazz, assim, uma calmaria, enfim, é um filme muito gostoso mesmo de se assistir. Sobre o Oscar, eu não sei se o filme leva alguma dessas estatuetas, talvez ele tenha chance em roteiro adaptado, mas também acho que não é. Ele não tem tanta força quanto os outros e, enfim. Mas ainda assim é um filme muito legal e, enfim, eu gostei bastante dele. Acho que ele sobe bastante no meu ranking dentre os indicados a melhor filme. Esse era o último que tava faltando, inclusive. Acho que foi uma indicação super merecida pra melhor filme, não trocaria por nenhum outro, assim, realmente foi um filme muito divertido, eu gostei muito e, enfim, tô terminando aqui com um saldo extremamente positivo e também fica a recomendação aí pra vocês assistirem esse filme porque vale muito a pena. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.8 e no dia 27 de fevereiro ele chega na Amazon Prime. Mas então foi isso, pessoal, se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de American Fiction, se você ainda não conseguiu assistir, comentar quais são suas expectativas e deixar aqui também embaixo qual que é o seu ranking dos indicados a melhor filme e pra quem que vai a sua torcida nesse Oscar. Então foi isso e até o próximo vídeo.